A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui mais um dia ao canal. Quem salva a igreja é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. E hoje o Senhor preparou uma palavra, aqui para nós. Eu já tinha que ter gravado esse vídeo, mas hoje o Senhor preparou, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos aí algumas horas, hoje na madrugada estaremos aqui, 3 horas da manhã para dar início ao primeiro dia da campanha de 40 madrugadas. Aleluia, que eu creio, meus irmãos, que haverá muitas bênçãos. Teremos batalhas espirituais, porque tudo que nós vamos fazer para o Senhor, não há como não haver batalha, mas eu creio pelos olhos da fé que o Senhor se fará presente da mesma maneira que Ele se faz presente em todas as campanhas. E Ele há de fazer muitos milagres no meio do seu povo, por nós estarmos aqui juntos na comunhão do Espírito Santo, buscando a face do nosso Senhor. Então, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, o respaldo, os irmãos já sabem qual é desta campanha. Eu vou dar início aqui à meditação da palavra, mas antes disso, meus irmãos, me estão mandando muitas perguntas, muitas dúvidas com respeito às campanhas. Eu trato de ser o mais clara possível e me faz umas perguntas que santo Deus de Israel. Agora eu entendo porque Moisés pegou o cajado dele e bateu ali na rocha, porque às vezes a gente perde um pouco a paciência. Nós estamos lidando com pessoas adultas. Irmãos, todas as campanhas que eu faço é na madrugada, 3 horas da madrugada. E eu não vou passar por cima da palavra de Deus. Se o Senhor me está dizendo que é 3 horas, é 3 horas que eu vou estar aqui. Amém? Horário de guerra, para quem quer guerrear mesmo na oração. Outro detalhe, são 40 madrugadas consecutivas, ou seja, todos os dias, todas as madrugadas, até terminar a campanha. Com respeito ao jejum, os irmãos já sabem que é sem comer e sem beber. O tempo que todos os irmãos farão seu jejum particular para o Senhor, apresentando os vossos propósitos ao Senhor, é o Espírito Santo de Deus que dará graça. Não compare a tua vida espiritual, a tua estrutura espiritual com B, com C, com A, porque cada um de nós temos uma estrutura diferente. Alguns irmãos estão iniciando a sua vida de jejum na presença de Deus, outros já têm mais tempo, então eles sabem a sua estrutura física, psicológica e espiritual para fazer jejum. Os irmãos que passam o dia todo trabalhando, o correto seria alimentar-se muito bem durante o dia, E quando chegar à noite pode abrir um jejum de 3 horas e ter tempo para descansar e estar aqui nas madrugadas. É uma questão de se organizar. É uma questão de se organizar, De sabedoria, de saber organizar o tempo. Ok? Tudo é uma questão de organizar. Então, assim, os irmãos que passam o dia todo trabalhando, principalmente os nossos irmãos que têm trabalhos onde requer reforço, esforço físico e chegam cansados, o correto é eles se alimentarem o dia todo, fazer as suas refeições. E aí, às 6, 7, inicia um jejum, faz um jejum de 3 horas, que aí você vai ter tempo para meditar na palavra, cantar hino, enfim. Depois entrega o jejum, descansa, põe um despertador para te levantar 2h30 e 3 horas está aqui. É 1 hora de oração. É somente 1 hora de oração. Amém? Tem muitos irmãos que trabalham fora, que vão se organizar desta maneira. Por quê? Porque terminando a oração já vão se arrumar para ir trabalhar. Então, irmãos, cada um sabe dos seus compromissos, mas é uma questão de organizar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu sempre fiz campanhas muito puxadas aqui no canal. Aleluia, os irmãos sabem que houve levante, tem batalha. Não tem como, irmãos, fazermos algo para o Senhor e não ter batalha. O inimigo fica furioso, ele não fica feliz, porque ele sabe que não é negócio para nós levarmos uma vida de oração na presença de Deus. Então, aí está nos irmãos, amém? Me acompanhe na luz da palavra, amém? Eu peço à igreja que me acompanhe no livro de Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 4. Amém? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém, meus irmãos? É até aí a palavra que o Senhor me deu. Aleluia, para nós meditarmos na luz da palavra. Estamos aí, como eu acabei de mencionar, os irmãos, prestes a iniciar outra campanha, a qual Jesus Cristo resistiu a Satanás, no jejum, na oração, se separando, se consagrando, se revestindo, se estruturando no jejum e na oração ali no deserto, né? Porque ele sabia tudo que estava esperando ele, sabia tudo que tinha que enfrentar até a sua morte na cruz, para que se cumprisse a palavra do Senhor, para que se cumprisse tudo que o Senhor já tinha preparado para o ministério e a missão do Senhor Jesus nessa terra. Amada igreja do Senhor, o Senhor me deu esta palavra, aleluia, antes de ir para Curitiba, e quando eu voltei, ele voltou novamente, porque ele queria que os irmãos, aleluia, por meio do Espírito Santo de Deus na minha vida, pela misericórdia, que é o mesmo Espírito Santo que está na tua vida, é o mesmo Espírito que está na tua vida, meditássemos juntos com os irmãos na crucificação do Senhor Jesus na cruz. Na crucificação. E eu já vou dizer aos irmãos o porquê que o Senhor quis, por meio do seu Espírito Santo na minha vida, trazer a reflexão e a palavra da crucificação de Jesus, do que ele passou aqui, né? A morte do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu quando ele esteve aqui na terra há mais de 2000 anos, que foi a maior prova de amor à minha alma, à tua alma, assim a humanidade, para que nascesse a verdadeira graça de nós pecarmos e sermos perdoados. O Senhor Jesus, ele nunca mais vai descer nesta terra para morrer na cruz, porque o que está feito, feito está. Cumpriu-se os seus propósitos. Ele nunca mais vai descer aqui na terra para morrer na cruz, né, para ser chicoteado, humilhado, apedrejado. Nunca mais. Né? Tudo que está acontecendo agora é cumprimento das Escrituras. Se nós refletíssemos com mais profundidade na morte do Senhor Jesus e tudo que ele passou pela humanidade, eu creio, meus irmãos, que nós seríamos mais crentes ainda. Se a humanidade se arrependesse e voltasse os seus olhos, o seu coração, aquele que não quer saber da morte de Jesus e seu sacrifício e a sua graça, realmente voltasse o seu coração e meditasse, mediante as Escrituras, o que foi que Jesus passou para salvar a humanidade da condenação eterna, eles se converteriam de verdade e aceitariam Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Alamaia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque foi isso que o Senhor passou. Ele foi humilhado, ele foi apedrejado, colocaram uma coroa, né, de espinhos em sua cabeça, colocaram corrente em seus braços, né, porque naquela época não se podia desafiar as autoridades, não podiam se desobedecer, desacatar as autoridades daquela época, não se podia, porque se assim fizesse, haveria uma punição. Para aqueles que desacatassem as autoridades, havia uma punição, né? Mediante as Escrituras, aleluia, havia 3 punições. A primeira, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Onde os leões já estavam ali, sem comer há bastante tempo. Daniel ficou 7 dias e 7 noites ali na cova dos leões, né? Ele foi jogado injustamente. O Senhor mandou, mediante a oração de Daniel, o anjo fechar a boca do leão, porque havia pureza em Daniel, havia inocência em Daniel, não havia carne em Daniel. E o Senhor livrou Daniel da boca do leão, né? Temos também os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, que também se recusaram a obedecer à ordem do rei Nabucodonosor,
e eles foram jogados vivos na fornalha de fogo. E o anjo do Senhor, por ordem do Senhor, louvado seja o nome do nosso Senhor, deu livramento aos jovens, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o Senhor Jesus, ele foi crucificado, e essa é a terceira punição para quem desacatasse as autoridades, ser crucificado vivo, da mesma maneira que ele foi crucificado com os 2 ladrões, que um ganhou a salvação e um pereceu. Mas para ser crucificado, tinha que encontrar uma culpa sobre ele. Ele não havia desacatado as autoridades, não havia encontrado mentira nos lábios do Senhor, nem falsidade, nada, halamaia, nada foi encontrado sobre ele, nada. Tanto que quando ele foi levado diante a Pilatos, a esposa de Pilatos havia tido um sonho que Jesus era inocente. E ela comentou com Pilatos, seu esposo, que não tinha que fazer nada com o Senhor Jesus, porque ele era inocente. E ele, sabendo que Jesus era inocente, naquela época tinha uma tradição de lavar as suas mãos, ele lavou as suas mãos, simbolizando que ele não queria que o sangue inocente de Jesus fosse cobrado de suas mãos. Quando ele colocou ali Jesus e Barrabás, perguntando àquela multidão o que tinha feito o Senhor Jesus, e ninguém conseguia encontrar algo concreto para levar Jesus à crucificação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas as pessoas preferiram escolher Barrabás, e se nós olharmos até o dia de hoje, muitos preferem Barrabás, não é verdade? Então lá vai Jesus para o matadouro, né? Ser despido, chicoteado, humilhado, né? De maneira injusta, porque mesmo ele sendo rei, ele se fez Senhor. Mesmo ele sendo santo, se não ter cometido nenhum pecado, nem com a sua atitude, nem com a sua postura, nem com a sua boca, ele se fez pecador. Mesmo ele sendo bendito, ele se fez maldito. E mesmo ele sendo inocente, ele se fez culpado para carregar sobre ele. Porque quando ele carregou aquela cruz, ele carregou todo o peso da humanidade, todos os pecados da humanidade, os meus pecados, teus pecados, os pecados de todos aqueles que ainda iam nascer nesta terra alamaia, para que nós tivéssemos direito a entrar pela cidade santa e ser salvos, ser lavados, né, pelo sangue do Senhor Jesus. Carregou aquela cruz, a Bíblia vai dizer mais ou menos 600 metros ele carregou aquela cruz, até a sua crucificação. Os soldados romanos que estavam endemoniados, porque eles estavam todos endemoniados, aqueles homens, pois o Senhor me mostrou, quando antes de eu viajar para Curitiba, Halamaia, eu disse: Pai, eu estou indo ali para ganhar almas para ti. Eu falei para o Senhor Jesus: estou indo para ali. O que o Senhor quer que eu fale para essas pessoas que vão ali escutar a tua palavra? Aleluia. E ele disse: fale sobre a minha crucificação na cruz. E me falou várias coisas e me deu uma pequena experiência edificadora, mas não é a primeira vez que o Senhor, pela sua infinita misericórdia na minha vida, me leva ao passado e me mostra o que ele passou. Ele mostra só um pouquinho, porque eu não aguento quando eu vejo. Eu entro numa convulsão de choro de ver o quanto o Mestre sofreu por esta humanidade, Halamai, para nos dar o direito de ser salvos, para nos dar direito de entrar pela cidade santa e um dia estar ali descansando eternamente com o Senhor. Na hora que aqueles soldados estavam chicoteando o Senhor uma e outra vez, incansavelmente, eu vi preguinhos bem pequenininhos, naquele chicote que foi feito especificamente para chicotear o Senhor Jesus. E cada vez que chicoteava, flapt, na hora que saía, vinha a carne das costas do Senhor naqueles preguinhos. E aquelas pessoas endemoniadas, e Satanás, Halamai, estava naquele meio rindo do Senhor Jesus. Porque ele pensou que ia derrotar o Senhor, Halamai, mas ele já é um derrotado. Ele já é. E quando o Senhor estava sendo crucificado ali, quando ele estava pendurado na cruz, ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu abandonado, mesmo sendo filho de Deus. Tudo por quê?
porque ele expulsava os demônios, porque muitas maravilhas eram feitas da mão do Senhor Jesus, pois assim as Escrituras vão dizer que não havia nada que tivesse contra o Senhor Jesus para ele ser crucificado, mas por ele ter sido rejeitado pelos religiosos, rejeitado pelas autoridades, rejeitado pelas autoridades judaicas, ele foi parar na cruz do Calvário. Ele foi para ser crucificado. E quando ele teve sede, deram vinagre para ele tomar. O Senhor, quando teve sede, deram vinagre para ele tomar, para nos livrar da condenação eterna que se chama inferno, pois assim está mencionado na palavra de Deus, e posteriormente o lago de fogo. Mas ele se sentiu sozinho, abandonado. O peso da cruz que o Senhor carregou não era um peso físico, um peso natural, era o peso de todo o pecado da humanidade. Foi então quando ele viu aquelas pessoas zombando dele ali embaixo, mesmo ele sendo crucificado, estava agonizando. Foi quando o Senhor Jesus disse, meus irmãos, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ali o Senhor bradou, gritou na cruz, olhando para o céu e disse, Elohim, Elohim, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? A tradução. Ele se sentiu sozinho. E neste momento o Senhor não olhou. O Pai não olhou para o Senhor Jesus como seu filho amado, sem pecado. Ele olhou para ele representando toda a humanidade dos seus pecados. Halamai. Então o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Foi quando ele morreu. Ficou morto e ressuscitou no terceiro dia. Irmãos e irmãs, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Quando o Senhor disse, está consumado, ali nasceu a verdadeira graça. A verdadeira graça de nós pecarmos e sermos perdoados. Hoje não são todos que querem o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, não. Eles falam com seus lábios, mas seu coração não quer. Não quer o sacrifício do Senhor, porque ele morreu por todos. Ele morreu pelo branco, pelo preto, ele morreu pelo moreno, pelo rico, pelo pobre. Não existe acepção de pessoas, porque isso quem faz são as pessoas aqui no mundo físico, porque no mundo espiritual isso não existe acepção. Nem os demônios, nem Satanás não faz acepção de pessoas. Isso é só aqui no mundo físico. O Senhor morreu por toda a humanidade, mas muitos hoje têm rejeitado o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Muitos têm colocado ele em segundo plano em suas vidas. Muitos têm adorado outros deuses, a Maria, a José, a Santo Expedito, a Santos, que são tudo demônios no mundo espiritual, mas quem morreu na cruz pela humanidade não foi Maria, que foi só uma barriga de aluguel. Ela foi somente uma barriga de aluguel. Ela foi uma santa do Senhor escolhida ali pelo Pai para ser uma barriga de aluguel. Porque quem morreu na cruz foi Jesus Cristo de Nazaré pela humanidade. Não foi qualquer sangue que foi derramado naquela cruz, não, meus irmãos. Não foi teu sangue, nem meu sangue, não foi um sangue pecador, foi um sangue santo, puro, de realeza. Por isso que quando nós estamos, Alamaia, trabalhando com intercessão, com libertação, nós falamos, o sangue de Cristo tem poder, porque o sangue dele realmente tem poder, o sangue dele tem poder para purificar, o sangue dele tem poder para lavar, o sangue dele tem poder para redimir, o sangue dele tem poder para nos purificar e nos transformar e nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Sabe por que muitos têm rejeitado hoje o sacrifício do Senhor? Satanás tem usado muitos homens e mulheres que não estão na guia do Espírito e usando os próprios ímpios, usando o sacrifício do Senhor, que foi algo tão sério. Foi a maior prova de amor hacia a humanidade. Eles usam, Satanás faz eles usarem, Halamaia, o sacrifício do Senhor, propagando ao pecado, incentivando, encorajando, impulsionando as pessoas a continuarem no pecado, usando o sacrifício do Senhor, dizendo, pode continuar pecando, que está tudo pago já para o céu. A tua passagem já está paga. Alamaia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que carregar nossa cruz, negar nós mesmos,
negar nossa carne, negar nosso pecado. Sede santo, porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. E essa negação é na santidade, é no abandono do pecado, é na separação, é na renúncia. Mas o diabo tem colocado outra oratória no lábio dessas pessoas. Ele tem colocado uma oratória que a pessoa pode continuar no seu pecado, no seu erro, que a porta da salvação vai estar aberta. Você pode continuar te prostituindo, bebendo, usando drogas, na mentira, na bagunça, na cachaça. Você pode continuar na tua idolatria, você pode continuar vivendo uma vida que não tem nada a ver com o reino de Deus, que as portas estarão abertas para ti, porque Jesus já desceu aqui e pagou o preço. É essa oratória que nós escutamos na boca desses homens da porta larga, pessoas que não têm compromisso com o evangelho santo e espinhoso. Será, meus irmãos, que realmente Jesus Cristo passou por tudo isso, tomou vinagre, foi escarnecido, foi zombado, foi humilhado, teve uma morte vergonhosa, ficou agonizando na cruz, para quê? Para que nós não fizéssemos nada desta maneira? Seria muito fácil a salvação. Não entraria 10 pessoas, 8, 3, como o Senhor já pela sua infinita misericórdia me mostrou enquanto eu oro nas madrugadas. E o Pai diz: filha minha, Halamai, veja quantos entraram hoje pela porta da salvação. Os olhos da irmã Ruth são abertos, os olhos espirituais, eu vejo. Agora veja quantos. A boca do inferno está aí aberta para aqueles que não querem aceitar o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Mas não é da boca para fora não, Alamaia, porque viver a palavra, viver o evangelho não é brincadeira, não é um hobby, não é um hobby. É um compromisso que nós fazemos de abandonar o mundo, abandonar o pecado, ser novas criaturas em Cristo Jesus, ser novas criaturas em Cristo Jesus. Nicodemos, meus irmãos, vamos saber que Nicodemos era o príncipe dos judeus. Nicodemos jejuava, pagava o dízimo. E uma noite ele foi buscar o Senhor Jesus, e ficou conversando com o Senhor Jesus ali. E Jesus respondeu a Nicodemos: aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus disse a Nicodemos isso, que ele tinha que nascer de novo. E isso vamos encontrar no livro de São João, Mas Nicodemos ficou pensando: como pode ser, Senhor? Como pode, Rabi? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, ele pode voltar a entrar no ventre de sua mãe? Ele disse para o Senhor Jesus. Mas Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer na água e no Espírito não pode entrar no reino de Deus. São 2 nascimentos para aqueles que aceitam o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Não existe simpatizante, não. Tem gente que é simpatizante, vai para a igreja, não quer oração, vai para a igreja, não quer ser liberto, vai para a igreja, não quer conserto, vai para a igreja por curiosidade, vai para a igreja buscar bênção material, revelação, profecia, mas não vai para a casa de oração ter um encontro real com o Senhor Jesus. Sabe o que é, meu irmão e minha irmã? Nascer no Espírito novamente é ter um encontro com o Senhor Jesus, aleluia. É ter um encontro com aquele que desceu nesta terra e morreu por mim e por você. Quantos estão dentro da igreja hoje e não tiveram encontro com o Senhor Jesus, não nasceram de novo, nem seu batismo tem valor diante do Senhor, alamaia. Porque o batismo é para a remissão dos pecados, é para lavar nossos pecados. Por isso o Senhor está falando a Nicodemos que tem que nascer da água, ou seja, no batismo em água corrente e no Espírito. Quando você deixa de fazer a tua vontade e vive a vontade de Deus. Quando você nega a tua carne e segue ao Senhor Jesus. Isso é estar debaixo da graça. Alamaia. Isso é graça. A graça do Senhor não é um trapo de piso, nem um pano de chão como tantos têm propagado, falado. Os desigrejados que querem estar na sua casa e não querem fazer parte do corpo de Cristo, pensando que estão subindo e estão descendo. O desigrejado que separa o corpo de Cristo, sendo que Cristo é a cabeça. Antibíblico isso. O desigrejado que querem tomar santa ceia em casa. O desigrejado que não querem fazer um esforço para ir para a casa de oração, dar tributo ao Senhor. Irmãos e irmãs, o sacrifício do Senhor nos purifica,
nos limpa, nos transforma, nos faz novas criaturas e perdoa os nossos pecados. Mas a sua graça, o seu sacrifício, não dá-nos o direito de continuar vivendo uma vida que não tem nada a ver com o reino de Deus. Não nos dá o direito de viver no erro, no pecado, continuando. Nós temos que olhar para nós mesmos como servos de Deus, como filhos do Senhor, e saber se realmente nós nascemos de novo mediante, aleluia, a morte do Senhor Jesus na cruz. Porque foi um preço tão alto que ninguém poderia pagar. Ninguém. E o Senhor me disse isso enquanto eu estava orando. Satanás tem colocado em muitos lábios, Satanás tem colocado esta oratória, esta pregação, que os meus filhos não precisam renunciar, nem abandonar o pecado, nem abandonar o mundo, que está tudo certo. Mas no meu reino não entra sujeira, no meu reino não entra pecado, no meu reino não entra pessoas que estão com suas vestes espirituais manchadas. Se tiver uma picadura em tua veste e na minha, a gente não entra. Então a salvação não é assim. Ela foi paga com preço muito alto para que pudesse ser assim tudo na bagunça, como essas pessoas que estão no mundo. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que olhar os frutos. Olhamos seus frutos e não existem frutos, pois são árvores infrutíferas para o Senhor. Querem viver uma vida secular, normal, mundana, que não tem nada a ver com o reino de Deus, nem com sua glória. Então é para isso que Jesus tomou vinagre? É para isso que Jesus foi escarnecido? É para isso que ele foi zombado? Por isso nós temos que realmente pedir ao Senhor que abra nosso entendimento e tire as escamas espirituais dos nossos olhos. Irmãos e irmãs, desde os meus 13 anos até quase 30 anos, me pregaram esta pregação, que estava pago, que estava tudo certo. De certa forma está pago. Mas para me ter o carimbo do meu passaporte, eu tenho que viver uma vida santa, separada, denegada e de renúncia na presença de Deus. Mas me ensinaram que eu podia continuar nas minhas vaidades, vivendo uma vida que não tinha nada a ver com Jesus. Ia para a igreja no domingo e durante a semana vivia uma vida secular. E sabe para onde que a irmã Ruth estava indo? Para o inferno. Meu nome estava configurado lá. Quando eu escutei a primeira vez a voz de Deus, que ele disse para mim: olha para a tua vida como está. Se tu morre hoje, para onde vai tua alma? Muitos estão deixando para aceitar Jesus amanhã, depois. Vão tendo tempo para tudo, para o trabalho, para a faculdade, para a família. Tudo eles têm tempo. Jesus é o mendigo de suas vidas. Alamai. Foi assim que o Senhor disse. Muitos me têm tratado como mendigo. O Senhor, que é o dono da vida e da morte, que é o dono do nosso oxigênio, que se ele faz assim a gente fica sem nada. Ele está ficando por último em muitas vidas. E o pior não é isso. O pior é ter crentes dentro da igreja brincando com a graça do Senhor, vivendo uma vida desbanguelada que não tem nada a ver com Jesus, vivendo uma vida sem compromisso. Vão para a igreja e não são libertos, estão possessos de demônios. Alamaia. Por quê? Porque os pastores não querem pagar o preço alto para receber unção que vem do Espírito Santo de Deus, para expulsar os espíritos imundos que estão aí sobre os irmãos. Chegou aos meus ouvidos, que eu não vou dizer o ministério, que me disseram que manifestou demônio em 2 pessoas dentro da igreja. O pastor não podia expulsar. Sabe o que foi que ele fez? Ele colocou os endemoniados para fora e fechou a igreja. Um absurdo isso. Alguns querem ser libertos e não têm força. É para isso que a igreja tem que se unir. Nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz sua parte. Nós temos que realmente levar a sério o sacrifício do Senhor, porque não é um jogo, não é uma brincadeira. Ser crente não é hobby não, irmãos. Ser crente não é um estilo de vida fraquinho não. É para corajoso, é para quem quer ser soldado. É para quem tem um compromisso com o Senhor, uma disciplina na presença de Deus. Lá no céu não entra gente que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não tem compromisso, que quer servir ao Senhor até aqui. O Senhor uma vez falou bem assim para mim: Ruth, comigo é tudo ou nada. O mestre disse isso para mim quando eu comecei a ter experiência. Comigo é tudo ou nada. Eu não quero você nem 70, nem 80, nem 90. Eu quero você 100%. Olha de onde eu te tirei. O Senhor abriu minha visão.
e me mostrou todos os livramentos de morte que Ele me deu. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, o diabo tentava me matar. Me tentou matar com bala, me tentou matar com doença, me tentou matar com macumba, com feitiçaria. De todo quanto foi jeito, acidente doméstico, acidente de carro. Uma vez eu estava dirigindo lá em Buenos Aires com meu ex-marido. Era um carro, o freio não funcionava. Quase a gente bate, assim, um acidente. Mas na hora que aonde eu tinha que estacionar, parece que foi a mão de Deus ali que fez o freio funcionar. Ia explodir aquele carro. Uma vez o homem apontou uma arma para mim e tentou disparar e não saía a bala. Foi tantos livramentos. Por isso hoje, meus irmãos em Cristo Jesus, eu vou morrer pregando doutrina. Eu vou morrer pregando doutrina. Aqueles que não gostam de minhas pregações, lamento muito pelos senhores, eu não posso fazer nada. Eu fui levantada pelo Senhor, aleluia, para pregar realmente santidade e doutrina e pregar o que leva para o inferno. Porque era lá que eu estava configurada, era para lá que eu estava indo. E eu sei que não se pode brincar de ser crente, eu sei que não pode se brincar com o sacrifício do Senhor, como se fosse algo banal, insignificante, sem importância, como se fosse qualquer coisa. Quando nós pecamos, erramos, nós estamos brincando com a graça. Pior são aqueles que o Senhor os tirou do Egito e eles estão voltando para lá, para ficar de mãos dadas com o faraó. Irmãos que o Senhor tirou do pecado, do lamaçal do pecado, da vaidade, trouxe eles para a doutrina, para a santidade, e eles sentem saudade lá do Egito e vão estar lá com seus braços dados com o faraó. Mas dizem que são servos de Deus. Dizem que tem o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Estão enganando-se a si mesmo. Não, Deus é bom. No último instante eu me arrependo. E se não der tempo de você se arrepender? Ninguém sabe como vai morrer. Ah, eu não vou aceitar Jesus porque é meu marido, porque é minha esposa, porque é meu filho. A palavra de Deus vai dizer: aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho, o cachorro, sabe lá quem mais? Não é digno dele. O Senhor tem que ser o primeiro na nossa vida, em tudo. O primeiro na nossa vida. Aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho, a filha não é digna do reino do Senhor. Ele tem que ser tudo na nossa vida. Nós honramos o Senhor na nossa vida em tudo, e Ele honra nossas orações, Ele honra a nossa devoção, Ele honra a nossa obediência, Ele honra. Ele faz cumprir, ainda que o inferno todo, ainda que tenha potestade, principado, que levante contra a tua vida e a minha vida, o Senhor não vai perder a nossa alma para Satanás. Alamaia. Não vai. Porque Ele está vendo que a gente está se esforçando para agradá-lo, para viver o que Ele tem preparado para cada um de nós. É triste ir para a casa de oração e ver aquelas mulheres que deviam ser mulheres exemplares dentro da casa de oração, como as mulheres do mundo. Mulheres que tinham que ser o exemplo, até esposa de pastores, que tinham que ser o exemplo na casa de oração. Não podemos aprender com elas. Elas estão igual às mulheres do mundo. Irmãos e irmãs, se aquele, o B, o C, o A, quer estar no pecado, deixa ele estar no pecado. Nós temos que garantir a nossa salvação. E para entrar ali não é de qualquer jeito, não. Essa marcha aqui, rumo à cidade santa, é realmente para quem quer entrar pela glória. Quem quer ficar para trás, Deus abençoe e te ajude, porque você vai precisar. Nós temos aquele que quer parar nossa marcha, que quer parar a nossa peregrinação na presença de Deus, que quer nos frear, que quer nos calar. Deus abençoe. Eu tenho que prosseguir a minha marcha. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Se eles querem ir para o inferno, boa sorte, porque é uma passagem sem volta, e pode buscar na palavra de Deus. O lago de fogo não vai ser destruído, não. Os perdidos com Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta, vão estar ali eternamente sofrendo. Da mesma maneira que os justos que vão entrar pela glória vão estar com o Senhor ali eternamente.
Mas para isso acontecer na nossa vida, temos que realmente valorizar o sacrifício do Senhor na cruz, aceitá-lo como nosso único suficiente Salvador, abandonando os pecados, abandonando o mundanismo, abandonando tudo aquilo que Satanás vem querer nos oferecer. E quando ele vier, a gente tem que dizer: para trás de mim, Satanás. Por isso o Senhor deu o respaldo desta palavra tão forte, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque é com a palavra, com uma vida santa, no jejum e na oração, que vamos vencer o adversário. Aquele que não quer estar na marcha conosco, Deus abençoe. Eu tenho que garantir a minha salvação. Aleluia. Louvado seja o nome. A salvação individual, igreja. É individual. Teu esposo não quer para a igreja? Vá você. Tua mãe não quer para a igreja? Vá você. Não fique esperando ele ir. Você só quer ir se ele for. Não faça isso. Porque a salvação é individual. Foi Jesus Cristo de Nazaré que morreu pelos nossos pecados. Não foi parente nenhum, não foi santo algum que morreu por nós. Nós temos que valorizar realmente a morte do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Guarde essa palavra. E hoje, 3 horas da manhã, serão 40 madrugadas de guerra, de oração, mas também de muito fogo na presença do nosso Senhor. Aleluia. Pois o seu sangue tem poder para nos sustentar nessas 40 madrugadas. Se organize, coloque o despertador e venha orar comigo aqui na madrugada, amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.